A história de Saul, um personagem bíblico importante, é repleta de reviravoltas, tragédias e lições poderosas. Ela começa na antiga terra de Israel, quando o povo de Deus clamou por um rei para governá-los, mesmo sendo advertido sobre as consequências dessa escolha. Deus escolheu Samuel, um profeta respeitado, para ungir o primeiro rei de Israel. Saul, um homem alto e impressionante da tribo de Benjamim, foi escolhido por Deus para ser o rei. Inicialmente, ele demonstrou muitas qualidades promissoras. No entanto, sua jornada foi marcada por desobediência, orgulho e desgosto. Saul começou seu reinado com sucesso, liderando o exército israelita contra inimigos como os filisteus. Ele parecia ser a escolha perfeita, mas gradualmente se afastou dos caminhos de Deus. Um momento crítico ocorreu quando ele ofereceu um sacrifício antes de uma batalha, uma tarefa que deveria ser realizada apenas por um sacerdote. Isso mostrou sua falta de confiança em Deus e desrespeito por suas leis. Samuel, o profeta, ungiria o jovem Davi como o próximo rei de Israel, enquanto Saul enfrentava uma crescente escuridão em sua vida. Ele começou a ser atormentado por um espírito maligno e teve momentos de intensa raiva e ciúmes de Davi, que ganhou fama por matar o gigante Golias. A história de Saul culminou na trágica batalha de Gilboa. Os filisteus atacaram, e Saul, cercado por seus inimigos e ferido mortalmente, optou por tirar a própria vida em vez de ser capturado. Seu filho Jonatas e seus outros filhos também morreram na batalha, marcando o fim da dinastia de Saul. Essa é a história trágica do rei Saul, que, desesperado e abandonado por Deus, vai consultar uma médium para entrar em contato com o profeta Samuel, que já está morto. Este relato levanta muitas questões sobre os limites da magia, da adivinhação e nossa relação com os mortos. Mas, acima de tudo, ele revela os perigos do orgulho e da desobediência, pois este é verdadeiramente o pecado original de Saul, o orgulho. Vamos relembrar brevemente o contexto. Saul foi ungido como o primeiro rei de Israel, mas gradualmente se afastou dos mandamentos de Deus. Em particular, ele desobedeceu à ordem de Deus de exterminar o povo amalequita. Por esse pecado, ele é rejeitado pelo Senhor, que através de Samuel indica que ele está retirando o seu favor real de Saul e sua dinastia, e que ele escolheu outro rei, Davi. Consumido pela amargura e ciúmes, Saul passará o resto de seu reinado perseguindo Davi para manter seu trono. É neste contexto de revolta contra a palavra divina que Saul, ao ver o exército filisteu se aproximando, decide ir consultar uma médium em Endor. Irmãos e irmãs, vamos meditar sobre o pecado de Saul e suas consequências trágicas. Número 1. O orgulho de Saul. Saul foi um homem escolhido por Deus, ungido para ser rei, dotado de muitos dons e talentos. Mas aos poucos, o orgulho e a desobediência corromperam seu coração. Ele não destruiu completamente os amalequitas como Deus havia ordenado, preferindo manter o saque e poupar o rei. Esse ato de desobediência desagradou muito ao Senhor. Quando Samuel diz a Saul que Deus retirou seu favor dele por causa de sua desobediência, Saul admite ter cometido pecado, mas parece mais preocupado com as aparências do que com o verdadeiro arrependimento. Deus claramente indica sua rejeição quando rasga o manto de Samuel, associando-o com o manto real de Saul. Mas Saul continua a reinar e a usar os ornamentos reais como se nada tivesse acontecido. Seu orgulho transparece em sua recusa em aceitar a sentença divina e se submeter humildemente. Ele prefere se apegar ao seu poder em vez de obedecer a Deus. Isso não é uma falha comum do homem. Persistir obstinadamente em seu próprio caminho, em vez de admitir seus erros. Número 2. A desobediência de Saul. Além do orgulho, o pecado de Saul está na desobediência. Deus lhe havia dado ordens claras sobre a destruição dos amalequitas, inimigos de Israel. Mas Saul não obedeceu completamente. Ele poupou o rei Agag quando Deus havia ordenado que tudo fosse destruído. Ele guardou o melhor do saque, ovelhas, bois, em vez de destruir tudo. Diante de Samuel, ele minimiza seu pecado, alegando ter guardado o melhor do saque para oferecer sacrifícios ao Senhor. Isso é uma séria violação da autoridade divina. Saul prefere seguir sua própria voz em vez de obedecer plenamente ao comando de Deus. Sua desobediência o levará à rejeição pelo Senhor. Meus amigos, obedecemos plenamente aos mandamentos do Senhor?
ou às vezes tentamos contornar certos aspectos que nos desagradam, nos justificando bem. Número 3. A revolta de Saul. Contra a autoridade divina, depois que Samuel o notifica da rejeição de Deus, Saul poderia ter aceitado essa sentença com humildade, se arrependido e servido fielmente até o fim de seus dias. Mas ele escolheu outro caminho, o da revolta contra a autoridade de Deus. Ele continua a governar como se nada tivesse acontecido, mesmo que Deus tivesse retirado seu favor real. Ele persegue Davi, o rei ungido pelo Senhor, em vez de se submeter ao plano divino. Ele vai muito longe a ponto de consultar uma médium, algo estritamente proibido pela lei. Saul afunda assim em uma lógica de revolta contra Deus, buscando se apegar ao seu trono contra todas as probabilidades. Em vez de se arrepender, ele afunda mais no pecado. Que tristeza! Número 4. A tragédia do abandono divino. A rejeição do Senhor a Saul é definitiva. Deus retira seu espírito dele e não mais lhe responde. Privado da presença divina, Saul afunda em angústia e desespero. Abandonado por Deus, ele também é abandonado por Samuel, seu conselheiro, que morre. Até a oração não funciona mais. Saul consultou o Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu. Ele também é abandonado pelos homens. Ninguém quer ajudá-lo a entrar em contato com Samuel. Desprovido de qualquer recurso divino ou humano, consumido pelo medo, Saul comete o imperdoável ao consultar uma médium, o que a lei proíbe. Que tragédia é esse abandono gradual que leva Saul ao limiar da idolatria. Amados, permaneçamos sempre perto de Deus, temendo acima de tudo sermos abandonados, pois sem a graça divina somos capazes do pior. Número 5. O diálogo trágico com Samuel. A cena em que Saul dialoga uma última vez com Samuel é comovente. Samuel lhe fala novamente sobre sua iminente condenação e a de Israel. Por que você me perturbou trazendo-me de volta? Samuel parece aqui repreender Saul por seu pecado de necromancia. Ele lembra a Saul que Deus retirou seu reino por causa de sua desobediência. Ele anuncia a derrota de Israel e a morte iminente de Saul e seus filhos. Saul desaba no chão, atingido por essas palavras. Sua desobediência terá consequências trágicas não apenas para ele, mas para todo o povo. A cena relatada em 1 Samuel, capítulo 28, onde o rei Saul consulta uma médium em Endor para falar com o profeta Samuel, que morreu 2 anos antes, levanta muitas questões exegéticas complexas. Alguns consideram que Samuel foi verdadeiramente ressuscitado dos mortos pela magia dessa mulher. Outros acham que é um truque ou artimanha, com Samuel não estando realmente presente. Vamos examinar os principais argumentos apresentados neste debate. Para começar, aqui estão os argumentos a favor de uma verdadeira evocação de Samuel. O texto parece indicar inequivocamente que Samuel aparece e fala com Saul. Samuel disse a Saul. O texto realmente usa o nome Samuel, não uma circunlóquio evasiva. Samuel repreende Saul por tê-lo trazido de volta, ou seja, trazido de volta do abismo dos mortos. Saul curva o rosto no chão como sinal de respeito, certamente reconhecendo Samuel. Então, a profecia de Samuel anunciando a derrota de Israel se cumpre. Alguns veem isso como prova da autenticidade dessa aparição. Deus teria excepcionalmente e temporariamente autorizado essa evocação para transmitir uma mensagem a Saul. Além disso, o texto especifica que Samuel disse a Saul, e não a médium. Por fim, o fato de a lei proibir a necromancia não impede necessariamente que Deus haja excepcionalmente nesse caso específico. A proibição não limita o poder divino. Agora, os argumentos contra uma verdadeira evocação de Samuel. A lei de Moisés proíbe estritamente a necromancia. Seria surpreendente que Deus agisse diretamente para cooperar com uma prática que ele condena. Além disso, algumas indicações no texto sugerem que a aparição de Samuel é uma impostura. A feiticeira primeiro tenta invocar Samuel da maneira usual. Vou trazer para você aquele que você pede. Mas assustada ao reconhecer Saul, ela grita, você é Saul. Sua surpresa mostra que ela não esperava essa visita. O texto especifica que Saul percebeu que era Samuel. Mas talvez ele esteja enganado? O texto poderia usar o nome de Samuel para facilitar a comunicação, para se referir a uma aparição sobrenatural enganosa que assume as características do profeta. Alguns termos usados, deuses que sobem da terra,
se referem ao vocabulário de práticas espiritualistas proibidas. Por fim, se Samuel tivesse sido verdadeiramente convocado por Deus, ele certamente teria repreendido Saul pelo pecado da necromancia, mas ele não o faz. No entanto, um terceiro argumento também foi apresentado, que esta foi uma aparição enganosa permitida por Deus. Uma terceira maneira de entender é dizer que Samuel não foi realmente ressuscitado dos mortos, mas que Deus excepcionalmente permitiu uma aparição enganosa para transmitir sua mensagem a Saul. Essa hipótese permite conciliar os trechos em que Samuel fala e age com a rejeição bíblica da necromancia. Ela entende a proibição geral da lei e a ação específica de Deus neste relato. Esse trecho complexo requer a máxima cautela exegética. Embora pareça difícil afirmar categoricamente que Samuel foi realmente convocado pela médium, a hipótese de uma permissão divina excepcional de uma aparição enganosa merece séria consideração. De qualquer forma, a mensagem central do texto permanece a mesma. Ao se envolver na necromancia, Saul comete um pecado grave que mostra que está abandonado por Deus. A forma exata que a aparição assume é menos importante do que o significado. Israel perdeu seu rei legítimo, agora entregue ao ocultismo. Não esqueça de se inscrever e curtir e compartilhar o vídeo. Fique ligado para assistir ao próximo vídeo que vai aparecer na tela, pois promete trazer ainda mais insights e entretenimento.